Peraí. Aí, agora sim, agora sim. Estamos Boa. aqui com Matheus e Diego, da As Orgânicos, e vamos trabalhar o tema aí da agrofloresta. O Diego estava falando comigo agora há pouco, né, que é uma agricultura, né, uma forma de agricultura mais regenerativa. A gente vai entender sobre tudo isso, um pouco da história dele, para que essa mensagem, né, dessa agricultura mais regenerativa, essa consciência do trabalho com a terra, se espalhe para cada vez mais pessoas e inspire motive cada vez mais pessoas. Então, gratidão demais, Diego. E, cara, solta a voz aí, queremos te ouvir, querido. Gratidão demais. Legal. Eu vou começar essa entrevista falando quem sou eu. Na verdade, como eu falei, é um currículo, porque a definição de um ser humano é bem mais do que seu próprio currículo, suas obras, mas seu pensamento, aquilo que ele sente. Aproveitando esse gancho que o Matheus ele está nessa entrevista do processo regenerativo. Então, nós aqui, como agrofloresta, também não deixa de ser regenerativo. Principalmente a agrofloresta nos manejos sintrópicos, né? Porque sintropia, vamos falar de sintropia, pois é um termo mais comumente assim no mundo acadêmico, né? Porque a gente sabe da entropia lá na química, né? E a entropia é a dispersão da energia. Então, é o clássico exemplo do papel que você coloca até a fogo, né? Então, ele vai virar cinza, vai virar fumaça, ele vai dissipar. Então, o papel está concentrado ali, você ateia fogo e essa energia se dissipou. Então, isso é entropia. A sintropia, ela é o oposto. Então, a sintropia, ela vai do micro para o macro, ou seja, é o acúmulo de energia. A Terra, ela é sintrópica. Então, o Sol, ele é entrópico, ele está dispersando energia. Então, a Terra, ela está pegando essa energia do Sol. Então, a Terra, ela é sintrópica. Então, os processos de vida, né, a regeneração, a vida, ela é sintrópica. Né? Então, sempre um aumento de energia, do micro para o macro. Né? Então, essa agricultura também ela é chamada de agricultura regenerativa, porque já é um modo de entropia, é exatamente você pegar ambientes já degradados, pois é o que mais há nesse planeta, né? Com o modo de produção hoje em dia, a sintropia, a agricultura sintrópica vem de encontro a essa regeneração do planeta. Então não adianta, porque é na monocultura. A monocultura, ela aonde eles vão plantar? Exatamente onde havia floresta. Por quê? Porque os nutrientes, o acúmulo, quando eu falo, a gente às vezes, para não ficar num papo mais tão assim, pensa que é magia, fala de energia, mas é físico também, né? Tem as energias etéricas que vêm do cosmos, mas pegando num lance mais físico, quando a gente fala energia, nada mais que ali são os nutrientes, né? A vida que está disponibilizando os nutrientes para a planta. Então, a agricultura convencional, a gente fala convencional porque ela foi convencionada, né? Então, essa é da Revolução Verde, né? Porque ela foi convencionalizada. Porque a agricultura, antes da Segunda Guerra Mundial, nós vivíamos num ambiente mais equilibrado. Então, com o advento da guerra e quando acaba essa guerra, para onde vai esse maquinário? Onde vai essas armas químicas? Então, nada mais que se convencionou para não falir, porque o fomento dessa indústria foi para maquinário pesado, novos compostos químicos. E o que eles poderiam fazer com essa parafernália toda? Então, eles arrumaram um jeito, tacaram na agricultura. Por isso que você vê trator pesado, nada mais que é um tanque, um blindado que se convencionou para a agricultura.
mata-mato, por exemplo, também, nada mais que era um composto químico usado na guerra, e eles tinham que dar fim, então colocaram como agrotóxico, né? O inseticida, fungicida, os cidas da vida. Então, eles destroem, né, a mata porque a fertilidade está lá. Então, é uma agricultura de mineração da terra, mas não minerar de ficar tirando, porque você vai minerar os nutrientes que havia ali. Então, a fertilidade está na floresta. Então, por isso que é o desmatamento, tanto para a plantação de pasto, para gado, uma plantação de soja, de citro, de eucalipto, mas dizendo que nós somos advogados das plantas, porque a planta não tem culpa disso, né? E se você colocou a monocultura lá, porque a monocultura, ela é nada mais que o espelho do ser humano. Então, o ser humano individualista, ele nada mais que espelhou o seu modo de ser na cultura, né? Na agricultura. Então, por isso tem esse agronegócio, porque eles tiraram a cultura e colocaram o negócio. Então, por isso a agricultura sintrópica, ela vem a calhar para regenerar essa terra, trabalhando apenas com os processos da natureza. Então, uma pessoa a ser espelhada nesse tipo de agricultura é o suíço Ernst Goethe. Então, se a gente for colocar aí para pessoal ir mais a fundo nesse tema de agricultura sintrópica, o agricultor suíço Ernst Goethe. Ele vive aqui no Brasil há mais de 40 anos, então tem um trabalho espetacular, prático, por isso ele se denomina agricultor e pesquisador. Então, nada mais que ele colocou, desmistificou, não é que desmistificou, porque a natureza está aí, é apenas observação, ele apenas colocou no papel, né, essa agricultura sintrópica. Então, nada mais é que você copiar a natureza, copiar as coisas boas da natureza. Então, por isso que a gente vê árvores adensadas, árvores de tamanhos diferentes, porque precisa da necessidade de luz, cada árvore necessita de uma necessidade de luz diferente. Então, por isso elas conseguem viver harmoniosamente. Então, tem todo esse processo de acúmulo de energia para você fazer uma agricultura mais voltada à natureza. Então, por isso que a gente coloca como uma agrofloresta sintrópica. Então, sempre em busca da sintropia. Falando um pouco de mim, como eu cheguei nessa agricultura? Então, eu sou técnico florestal, eu sou engenheiro ambiental, eu sou licenciado em matemática e lecionei em escolas estadual aqui de São Paulo, aqui do estado de São Paulo, por mais de 10 anos. E eu sabia, então, estava nesse mundo acadêmico, né, lecionando, e foi um fato, o lado bom do vírus, da pandemia, foi que me levou a despertar essa parte que eu já sabia, né? Como eu já estava bem inteirado aí com os processos ambientais, com as florestas, com a integração de animais também. Então, eu fiquei com medo de voltar para a sala de aula. Eu fiquei com medo de voltar para a sala de aula. Já conhecia desde 2002 ouvido falar do Ernst, da sua agricultura. Diego, Então, por que você ficou com medo? Por que você ficou com medo de voltar para a sala de aula? Fiquei curioso. mas questão em si da atuação do vírus no nosso organismo, né? Porque o vírus nada mais é que ele foi um sistema imunológico do planeta. Então, o planeta precisava dar essa baixada na temperatura, não dizer assim mais físico, mas
né, nos processos nos processos humanos degradativos do planeta. Então, foi um modo que o planeta, o macro-organismo, o planeta Terra, né, a Gaia, que foi um sistema imunológico dela mesmo para o ser humano poder se voltar a si mesmo. Né? Então, foi esse medo, a gente para ter uma palavra específica, né, para a gente poder se expressar. Então, o bispo que teve esse distanciamento social, tal, para você tentar parar um pouco, parar e pensar. Então, antes da pandemia, como a gente já estava nessa pegada de tentar diminuir, né, exatamente essa pegada ambiental, resolvemos morar no sítio. Então, para mesmo desafogar a cidade. Então, eu já morava no sítio, já conhecia a agricultura sintrópica, mas não aplicava ela diariamente ou dioturnamente, né? E Diego, Cedo, à como foi a tarde, à sua noite. mudança? Como foi a sua mudança da cidade para o sítio? Foi você com a sua família? Como que foi esse processo de transição? Porque muitas pessoas estão querendo fazer essa transição da cidade para o campo, né? Então acho que é interessante elas entenderem como foi o processo para você. E como que você já sabia da agricultura sintrópica? Você já vinha estudando? Conta um pouco sobre esse processo, querido. Exatamente, na verdade, quando você está no meio acadêmico, você vê mais o modo de produção para ganhar dinheiro. Então, você vê essa agricultura convencional. E exatamente a agricultura sintrópica você não aprende nos cursos de agronomia, de engenharia agrônoma, tanto em agropecuária, no tecnoflorestal. Você pode saber de alguns processos, mas você não é levado a esse caminho. Então, foi um estudo autônomo, né? Então, essa agricultura ela não está ainda permeando no meio acadêmico. Então, foi mais curiosidade, né? Então, a gente já tem essa mentalidade já regenerativa. Então, esse sistema agroflorestal, ele te conduz a levar a outras técnicas que você faça para melhorar o convívio entre todos os seres, né? Micro-organismos, macro-organismos, seres aquáticos, planta, né? Animais. Então, eu já tinha essa pegada. Então, resolvemos desafogar a cidade. Chegamos no sítio, não havia energia elétrica. Então, essa é a transição. Então, moramos 3 anos sem energia elétrica, para você ter noção. No Lampião, sem geladeira, sem TV. Tínhamos um radinho a pilha, né? Mas ia dormir cedo, então a cabeça, livros e livros para não passar o tempo, mas para aproveitar mais esse tempo. Então, ficamos 3 anos sem energia. Então, já teve essa conexão com a natureza, né? Entender mais, inteirar os ciclos naturais. Então, a transição ela foi assim. Banho de canequinha. Então, não é um romantismo você querer fazer essa transição. Tem que ficar bem claro isso para as pessoas. Que é lógico, né? Se você tem condições de fazer essa transição, mas que não seja uma transição exploratória, né? Tanto em ecovilas, que às vezes a ecovila não dá certo, porque exatamente a pessoa já não está conexa ao ambiente.
Então ela começa a pagar o vizinho que já está um pouco mais inteirado. Então isso nada mais que é uma exploração. Então, às vezes, quando ele está começando a inteirar, daí não dá certo. Então, por isso, tem que ser bem pensado, você tem que saber conviver com os outros, saber ter essa boa relação com os vizinhos, né? Então, esse é um parênteses que eu pus. Então, começamos do nada, né? Até tanto, fomos, antes ainda de vir para casa, começamos uma barraca, né? Uma barraca, ficamos um mês dentro de uma barraca, até que chegou a chuva de verão, falei, não dá, né? Vamos para casa. Ainda aqui no sítio tinha o caseiro, ainda fomos morar com o caseiro, mas ele era uma pessoa, o falecido seu Zé Baiano, ele era uma pessoa muito humilde, assim, reservada, e ele também se foi para um outro quartinho aqui, deixou a casa para nós, então daí resolvemos fazer uma casa para nós mesmos, né? Então foi assim, daí depois veio a energia e começamos. Então eu só morava no sítio, apesar de já estar inteirando no ciclo natural, eu só morava no sítio. Então ia trabalhar todo dia para a cidade. Então saía de manhã, chegava à noite, só vinha para dormir. E os anos foram se passando, né? Se acomodou nesse sistema, tinha o salário ali, ficou dentro da caixinha, né? Então, e enfim, chegou o vírus. Então eu falo dessa parte boa, né? Que foi o despertar, né? O voltar para a terra, colocar as mãos no chão. O agricultor tem que colocar a mão na terra, como diz Ana Primavera. Também outra grande pessoa, a falecida professora doutora Ana Primavera. Também é uma grande pessoa para você se espelhar, tanto na sua história pessoal, né, quanto na sua vida profissional. Então, Ana Primavera. Então, falei, nossa, vamos. Já morava no sítio, conhecia essas agriculturas alternativas, tanto um pouco de biodinâmica, da agroecologia, da agricultura sintrópica, um pouco de permacultura, já queria fazer alguma coisa de bioconstrução. Então, leva tudo na nossa linha aqui da entrevista, Matheus, né? Então, é um juntadão aqui já da agricultura regenerativa. Então, só que vamos dizer assim, como a gente tem que focar em alguma coisa, eu fui na linha da agricultura sintrópica. E para meu ver, e para salvação, é lógico que não existe uma solução para os problemas do mundo, mas a agrofloresta em si, com certeza, é a melhor alternativa para a humanidade, porque desde o astronauta até o engenheiro, né, precisa se alimentar. Então, e de uma alimentação boa, saudável, né? Porque você cuidando do solo, você vai ter um solo sadio, você vai ter planta sadia, você vai ter um ser humano saudável. Então, isso a Ana Primavera também fala, são palavras dela. Então, para a gente ver que também não é nada da nossa cabeça, nós temos que ter esses pilares, né, de grandes homens, grandes mulheres, né, desde a antiguidade até aqui, então sempre se espelhando nas coisas boas. Enfim, começamos, larguei de um dia para o outro, falei, não vou mais voltar. Então foi mais que um medo, foi um despertar, foi uma volta à natureza, né? Então, e não, de novo, processo transicional. Eu nunca tinha plantado um pé de alface, né? Sabia da teoria, né? Muito bem na teoria, você está ali sentado, né? Muitos desses agroecólogos dentro de uma biblioteca com ar-condicionado,
é outra história, né? Então, de novo, parafraseando Ana Primavera, o agricultor tem que pôr a mão na terra. Então, foi... Porque na teoria você sabe, sucessão, estratificação, densidade, diversidade, que são os 4 pilares da agrofloresta sintrópica. Então, mais colocar isso em prática, você entrar nos ciclos das plantas, das plantas tanto florestais quanto alimentícias, porque a agrofloresta é uma floresta de comida, né? Então, comecei a querer vender. Então, queria vender hortaliça. Daí já parte, porque não poderia ser um escâmbio, né? Que a gente falou, usar o dinheiro com parcimônia, né? Então, mas ainda tinha essa pegada lucrativa, né? Tentar lucrar com a terra. Fiz horta, chegamos a vender. Se a Asa Orgânicos fosse uma pessoa, ela não sairia devendo nada para ninguém, né? Diferentemente da agricultura monocultural. Ela é viável financeiramente, ninguém vai negar, dá dinheiro. Mas a custo do quê? Quem que está pagando a poluição do rio? Quem está pagando o assoreamento desse rio? Quem que está pagando essa hecatombe com os animais? Quem que está pagando a poluição atmosférica? Quem está pagando a contaminação das águas? Quem está pagando a saúde do agricultor que trabalha com os agrotóxicos? Então, eles não estão pagando esse preço. Quem está pagando é a sociedade, é o macro-organismo. Então, a agricultura sintrópica, você está aportando recursos no solo, você está gerando um solo mais fértil, né, através dos processos. Então, a agricultura agroflorestal é uma agricultura economicamente, porque é mais amplo. Então, recapitulando, a monocultura ela é viável financeiramente. Então, falamos do porquê do financeiro. Mas a agricultura, é, agricultura agroflorestal, ela é economicamente. É lógico, tem dentro do econômico tem o financeiro também. Né? Então, hoje a gente tem que, falamos que tem que usar o dinheiro, ainda estamos dentro dessa sociedade, né? Não é uma coisa que vai acabar de uma hora para outra, mas usar com um fim mais melhor, né? E também vimos que não é por aí, né? Então agora o foco é ir rumo, como nós falamos, à soberania alimentar. Porque a gente sabe que soberania alimentar é diferente de segurança alimentar, é um degrau a mais, é um patamar acima. Porque se você tem um emprego, você tem o seu salário mensal, né, o seu soldo. Então, você consegue ir na venda, consegue ir na feira, você tem um carro, se há uma falta de alimento, uma coisa que você quer em outra cidade, você vai. Então, você está seguro, né? Você consegue um alimento na facilidade, você tem uma segurança alimentar. Mas, vamos ao extremo. E se tem um desabastecimento no mercado, né? Então, a sua segurança ela já está por um fio. Ah, eu tenho carro, eu abasteço e vou para outra cidade. E se há um bloqueio de estrada, você já perdeu sua segurança. Agora, a soberania alimentar é você plantar o seu próprio alimento. Então, você não depende principalmente na agricultura sintrópica, você não depende de insumos externos. Os insumos são tirados ali da propriedade.
desse organismo agrícola, né, que já é um termo biodinâmico. Você tem que ver o seu sítio, a sua vila, né, o ambiente que você está como um organismo. Então, além do mais, você tem essa soberania porque você sabe o que está plantando, você ainda pode escolher o alimento. Não é igual aí no mercado que tem ali, você tem que pegar o que está ali e que está te oferecendo. Então, essa é a diferença básica da segurança porque, e da soberania. Então, a gente ainda está rumo a essa soberania alimentar. Né? Mas eu falo que, em quantidade, assim, 50% da alimentação nossa já é tirada daqui do sítio. E para você ver que isso é um galgar, né? Para o entorno. Então você está sempre acumulando essa energia, você está regenerando através dos processos. Até mesmo os animais domésticos, tanto o cachorro também, como eu ensinei já eles a comer banana, já desde filhote, e agora é época de goiaba, a alimentação deles convencional foi reduzido a 3/4 já. A do peixe, que eu faço aqui, que já é mais uma pessoa para a gente procurar, que eu faço aqui o Sisteminha Embrapa, que é um projeto do professor Dr. Luiz Guilherme. Então, eu acho que ele, junto com o Ernst, deveriam ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Né? Porque o Sisteminha Embrapa é o seguinte, ele é baseado pela nutrição de carboidrato, de nutrientes e carboidratos, né, de uma tabela da FAO para um ser humano ter suas necessidades supridas diariamente. Então esse sisteminha Embrapa, que é vários módulos, mas o coração do sisteminha Embrapa é o sistema de criação de tilápia, né, de peixes, porque dali tem o galinheiro, vai para a horta, vai para o minhocário, vai para suínos, caprinos e vai aumentando, mas o coração é o tanque de peixe. Uma tecnologia barata, não tem nada aquela parafernália da piscicultura de fundo de quintal, que é aquela barulheira, aqueles motores e insumos. Então, eu vou deixar aí para quem estiver interessado para pesquisar sobre o sisteminha Embrapa, né? Porque, como a gente falou, também é outra alternativa para sanar a fome mundial, pois ele é baseado em nutrientes, né, que uma pessoa, que na verdade uma família de 5 pessoas, você supre diariamente. Então, a alimentação dessa tilápia também ela está em 25% só do convencional. Então o resto vem tudo daqui, né? Folha de batata doce, almeirão, ora pro nobis e resto de hortaliça, o que tiver. Como elas são onívoras, então você tem uma gama aí de alimentação a oferecê-las. E o próximo passo aqui, daí eu já vou entrar já na bioconstrução, porque o galinheiro que nós estamos construindo, ele vai ser bioconstruído. Então, os pilares, as madeiras já foram tiradas daqui, né? Então, a gente vai levantar essa parede de pau a pique e a alimentação das galinhas já está sendo plantada. Temos aqui a famosa roça perene de Antônio Gomides, que é um agroflorestor de mão cheia, aí para a gente se espelhar, além de Namastê, Henrique Souza, e muitos outros, Nath, do Sítio Sementes, né? Então, são pessoas inspiradoras aí na agrofloresta. Então, já vou, o galinheiro, né? As galinhas sim serão alimentadas 100%
com os alimentos daqui. Porque tem uma silagem, né? Vamos colocar silagem, porque você estoca. Então, os ingredientes da silagem, que é 80% 80% folha de mandioca e 20% raiz de mandioca com feijão gandu, tudo triturado. Você faz a silagem, né? Soca dentro de um saco, por exemplo, e armazena aí por 8, 10 meses. Então, a alimentação básica delas já vai estar garantida, né? Além de ser no sistema caipira, né? Lógico, fechado, assim, só em torno para animal silvestre não devorá-las, né? Porque o arquétipo dela ainda é de presa, né? Então, os gaviões, raposa, porque aqui virou uma ilha, né? Um oásis de vida em torno toda essa monocultura. Então, aqui ficou um oásis para um refúgio da fauna. Então, tem que cercar, mas elas vão ser galinhas caipiras, porque vai ser criado solta, né, com os piquetes no modo voisin, né, de piquetes rotacionados. E então a nossa alimentação, com certeza, daqui do As Orgânicos é uma alimentação soberana. E acho que a minha história é isso, né? É claro, sempre querendo fazer mais. Agora também eu sou instrutor, eu sou professor agroflorestal, né? Então eu estou agora faz 2 semanas que eu comecei sou contratado, né, para fechar essa minha apresentação e partir para a agrofloresta. Princípios, práticas, processos. Se quiser, eu posso explicar um pouco mais dos 4 pilares fundamentais aí da agricultura sintrópica para qualquer um, não independente do tamanho da área, porque se é num vaso, se é em 500 metros quadrados, se é em 1 hectare, se é em 10 hectares, se é 20 hectares, se é 100 hectares, se é 500 hectares, os processos são os mesmos, os princípios são os mesmos. Você planta num vaso, você, aplicando os mesmos princípios para 500 hectares em qualquer lugar do mundo. Então a gente Diego, pode falar. Diego, então você, com isso que você está falando, daria para trazer a agricultura, essa agricultura regenerativa, para contextos urbanos, para cidades também, né? Mesmo que você tenha um espaço pequeno, né? Sim, pois os princípios, práticas e processos são os mesmos. Você se molda na densidade. Mesmo num vaso, você vai plantar o máximo de coisas juntas. A monocultura, ela trabalha em densidade. Então, ela quer aproveitar todo o espaço ali da terra, porque terra é diferente de solo. Você sabe bem, na bioconstrução a gente fala terra, porque é uma coisa amorfa, né? Você vai usar para levantar uma parede e tal. Mas o solo, ele é vivo, ele é um ser vivo também. Assim como o rio pode ser considerado ser vivo, né? Na minha visão. E então a monocultura ela trabalha com essa densidade. O pé de soja, o pé de milho, o pé de laranja, o pé de eucalipto, é tudo um do lado do outro para maximizar a fotossíntese. De novo, nós temos que ser advogados das plantas. A planta não tem culpa, ou nenhum animal que trouxeram, como o javali, para cá, eles não têm culpa de não estarem no lugar deles.
eu gosto de brincar assim, o culpado é quem plantou o eucalipto, né? Então, nós temos que ser advogados das plantas. As plantas não têm boca, né? Então, a gente tem que tomar esse partido para nós. Então, se você quiser fazer num logradouro, no quintal abandonado, num 1 metro quadrado da sua casa, num jarro, num vaso, você vai partir desse princípio, densidade. Porém, junto com a densidade, você usa a diversidade. Então, já é um passo a mais da mono, né? Então, você sai do mono para ir para o diverso. Então, várias espécies diferentes, bem adensadas. Mas não vai dar conflito? Não, conflito só na nossa cabeça. Né? A floresta, ela está biodiversa, ela não está brigando, a gente não fala que ela está competindo, ela está cooperando. Então, essa densidade, ela vai ser aliada com a diversidade. Por quê? Porque cada planta necessita de uma luminosidade diferente. Aí a gente entra na estratificação. Estratificação, resumindo, nada mais é que a necessidade de sol ou de sombra que uma determinada espécie precisa no seu ambiente natural, né, na sua etnobotânica, né, no seu ambiente natural, em determinada idade. Então, por isso que você vê numa floresta uma no pé da outra, ou 3 no pé da outra, mas uma vai estar lá em cima, outra vai estar no meio, a outra vai estar um pouquinho mais embaixo, a outra vai estar no rasteiro. Por quê? A gente alia essa estratificação, como se fossem os andares da floresta. Então, o pé de café, mas antes, não confunda esses andares, essa necessidade luminosa de cada luz com altura, com porte. Então, por isso que eu falei que a estratificação é a necessidade de luz. Não confunda com porte. Igual um café, ele é do sobbosque da Etiópia. Então, ele gosta diferente que a gente vê aquele café, né, nas plantações com o sol na cabeça. Não, ele é para ficar no subbosque. Então, ele gosta de uma luz intercortada. A manga, ela já pode ficar um pouco acima, porque o café fica embaixo, a manga logo acima. Mas também ela não gosta tanto de uma luz mais solar na sua cabeça. Então, em cima vai ter o eucalipto, porque o eucalipto ele é emergente. Então, ele vai lá para cima pegar a luz. Então, você compõe esses andares. É lógico que existem mais andares, né? O rasteiro, o médio, o alto e o emergente. Isso, mas entre desses ainda tem as suas subdivisões, mas basicamente é rasteiro, baixo, médio, alto e emergente. Então, em apenas um eixo de crescimento, você pode ter, vamos dizer assim, esses 4 a 5 andares. Então, você já colocou a diversidade, adensou, usou a estratificação aliada com a sucessão ecológica. Então, a sucessão é essa linha de tempo. Cada ser ele tem a sua vida, né, determinada. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, tem um tempo de vida. Nós, 80, 100, 110 anos. Um jatobá, 100, 90 anos. Um jequitibá, 300 anos. Né? Então, essa que é a sucessão. Então, 4 pilares básicos da agrofloresta. Densidade, diversidade, sucessão e estratificação. Então, dentro do vaso, você vai aplicar esses 4 princípios. Mas, para não ficar tão difícil, se você plantar em densidade e em diversidade,
você já vai colher naturalmente a sucessão ecológica, temporal e a estratificação. Daí resta você dar uma estudada, porque nada, né, não é um anjo que vai chegar e vai falar para você, você tem que ir atrás, né? Então você vai ver quais são essa sucessão, essa sucessão e essa estratificação para você, como um jardineiro agroflorestal, um jardineiro de floresta, de comida, nada mais que daí entra o manejo. Porque numa agrofloresta, a gente fala que 5% é o plantio e 95% é o manejo. Então, você vai observar, se uma planta está sombreando a outra e essa é de extrato baixo, você vai lá e faz a poda. Não tenha medo de podar, porque a gente fala, eu não estou suprimindo, eu estou dinamizando os processos. Então, numa floresta, ou tanto dentro de casa, você não tem um animal, porque os animais não estão à toa ali. Os animais são os manejadores naturais, os manejadores nativos desse sistema. Então, como nós espantamos os animais, sobrou o trabalho para quem? Para o ser humano, né? Para ele deixar de ser esse ser inerte, esse ser desconexo com a natureza. Então, o manejo nada mais é que o seu olhar, o seu agir, o seu pensar, porque é exatamente isso. Na agrofloresta, o maior insumo, né, na agricultura sindrópica é o conhecimento. Então, o conhecimento ninguém tira da gente. E então, com esses 4 pilares, você já é um agricultor nato, porque todos nós, né, viemos da terra. Então, a gente tem essa linha camponesa já no sangue, né? Esse êxodo rural aconteceu porque a gente já estava na terra, né? Então, agora, parafraseando agora, Namastê, né, que é um grande, um dos mais, já assim, precursores da agrofloresta, né, é o Namastê. Então, ele fala assim que o homem do campo, ele teve que sair da roça para estudar. Agora não, agora nós, né, esses que querem fazer a transição, têm que estudar para voltar para a roça. Para você compor, entender esse organismo agrícola, né? Então, esse organismo agrícola já vem mais da biodinâmica, que é uma pessoa excelente, esse sim, o precursor da biodinâmica no Brasil, que é o professor agricultor João Ávila. Então, o João Ávila, ele foi aluno de uma pessoa que estudou com o Rudolf Steiner, né? Que ele conseguiu sistematizar, né, essa biodinâmica. Então, quem teve essa inspiração biodinâmica foi Rudolf Steiner. E o professor João Ávila, ele teve aula com um aluno do fundador, né, dessa pedra angular da biodinâmica. Então, são pessoas inspiradoras, a qual você pega um pouco de cada, né, para você compor essa agricultura regenerativa, né, e dar continuidade aos processos de vida. Então, sempre isso. O maior conhecimento, o maior insumo é o nosso conhecimento. E acho que, por enquanto, não sei. E sempre tô nessa, manejando todo dia, acordando cedo. Então, para quem quer fazer essa transição, além do despertar, né, consciente, você tem que ter esse despertar físico mesmo, acordar cedo.
trabalhar, para fazer o sistema progredir, porque a agrofloresta, ela, como nós falamos, que é 95% manejo. Ela não é uma coisa estática, ela é um filme. Então ela tá rodando, tá rodando. Então sempre encenando para você exatamente com as podas, com o manejo, colocar matéria orgânica nesse solo, acumulando energia, né? Saindo da acumulação para disponibilizar esses nutrientes aí para o solo, porque para você ser um bom agricultor, você também tem que ser um pecuarista. Mas um pecuarista não da vaca, do gado, aí, do zebu, da galinha. Você tem que ser um pecuarista de micro-organismos do solo. Porque a gente pensa assim, vou colocar um adubo. Eu vou colocar um esterco. Esterco e galho não é adubo. Por quê? Por isso você tem que colocar vida, trazer a vida nesse solo, trazer essa matéria orgânica para esse solo, porque a matéria orgânica é a casa dos micro-organismos. Então, por isso a gente fala que a matéria orgânica não é adubo, o esterco não é adubo. É exatamente isso, tem que alimentar a fauna desse solo, a microfauna do solo, porque os nutrientes estão ali na matéria orgânica, está ali no esterco, mas esses nutrientes não estão biodisponíveis para as raízes. Então, os micro-organismos, pela cadeia trófica, né, vão se alimentar ali dessa matéria orgânica e no seu organismo, né, vai ocorrer os processos químicos e físicos ali e vai disponibilizar através das fezes, né, desses organismos os nutrientes que a planta vai poder utilizar. Então, essa regeneração ela está sempre acontecendo. Então, sisteminha Embrapa, aqui, pelo menos aqui no Azer Orgânico, sisteminha Embrapa, agrofloresta, o galinheiro, né, que já é calma bioconstrução. Então, estamos no processo e sempre dinamizando, né? Então sempre tem que dar um passo a mais. E, Diego, qual é a diferença entre a biodinâmica e a sintrópica? É a mesma coisa? Tem diferença? É que nós não colocamos também os animais para não trabalhar para nós, mas os animais também eles fazem a tendência a fazer floresta. A biodinâmica ela trabalha mais uma coisa mais complexa, porque você entra com as fases lunares, você entra com preparados biodinâmicos, né, para trazer essa força cósmica para a Terra. Então, a biodinâmica, assim, um dos não digo que seria uma diferença, mas para você poder separar uma coisa da outra, mas não é separado, né? Só para ficar uma coisa mais didática, assim, você aproveita as fases da Lua, né? Para você fazer os seus plantios, junto com os preparados para dinamizar essas forças cósmicas, para você ter uma melhor nutrição da planta, porque se até a Lua ela influencia nas marés, ela também vai influenciar, né, nos fluidos. Então, nosso corpo, 80, 75% água, né? Então, a Lua ela vai ter esse processo, né, catalisador de alguns desses processos químicos, né? Então, basicamente, você usa as fases lunares para você ter um maior desenvolvimento das plantas. Por exemplo, você quer plantar raiz,
você usa você vai plantar na lua minguante, porque os fluidos eles descem na lua minguante. Então você planta a raiz. Você quer plantar um rabanete, você usa na minguante. Agora você quer plantar um alface, você vai usar a lua crescente, porque os fluidos estão subindo, né? A seiva está fluindo, então você vai direcionar todas as energias para a folha. Então você aproveita as fases lunares para biodinamizar essas forças. E a agricultura sintrópica, como nós falamos, a diferença é você ir na etimologia da palavra. Sintropia, ela é um acúmulo de energia. Então, você vai trabalhar com os processos naturais, né, e para você ter um melhor desenvolvimento das plantas, né? Ainda mais que você vai estar imitando a floresta, né? E é claro, se você fazer junção da biodinâmica, aproveitando a fase da lua, junto com os processos naturais da agricultura sintrópica, você vai estar galgando para essa regeneração talvez mais acelerada, porque a gente tem que aproveitar o nosso tempo. Como nós falamos, tempo é vida. Então, dinamizando os processos naturais, nós vamos estar dinamizando o nosso tempo, nós estamos dinamizando a alimentação, tanto para mim, às vezes sozinho, você consegue ser para você, alimentar tanto um vizinho aqui, ajudar. Então, você tem que ser, para você construir uma floresta no nosso tempo de vida, aí de 100, 90, 80 anos, você tem que dinamizar esses processos. Né? Nosso tempo é curto aqui nessa terra. Então, você usa das duas técnicas para você exatamente acelerar os processos, para você chegar numa floresta clímax mais, mais rápido. Né? Você ter essa floresta abundante de alimento. Né? Então, são sempre em busca da abundância. Então, os processos estão aí para isso, para nós sabermos dessas técnicas, para termos alimento de qualidade para todos que virão e é para nós mesmos que vamos vir, né? Perfeito, querido. Uau, incrível. Diego, é como se você fosse um bruxo, né? Um mago alquimista que vai dançando com várias energias e os animais, os micro-organismos dançam com as plantas, com as árvores, com a lua, com o sol. Cara, é incrível, incrível. E Sim, você essa junta isso. alquimia, quem está nesse meio, nada mais é que um bruxo da floresta, porque você está mexendo ali também com a medicina, né? Você está mexendo com a alquimia. Então, no preparado de uma infusão, no preparado de uma decocção, você tem que estar atento às ervas que estão aí para para nós aproveitarmos, né? Então, diferente de um chá, por isso que a gente fala em infusão, já mais uma dica aí para a gente seguir. Para a gente fazer um chá, a dica é o quê? Você pega a sua água, ferve, sem colocar ali o hortelã, a melissa, a terramicina, o capim-santo, a planta que você quer usar, a folha que você quer usar. Então você ferve essa água separado. Ferveu, porque geralmente você pega no sítio, né? A gente pega a água da mina, já é uma pegada ecológica, mas né, você já não precisa de um aquaduto, de uma tubulação que escavou o solo, né, até chegar a água na sua torneira, e vai saber a qualidade, né, também.
e depois os efluentes, tá? Então você pega a água aqui no sítio, ferve e deixa ela esfriar um pouco, né? Quando ela esfriar, você coloca a sua erva, né? E o pulo do gato é o quê? Colocar a erva e abafar, mas não pode ser com pano. Você vai colocar um prato, uma panela, né? Uma tampa de panela e deixar 10 minutos ela curar ali. Por quê? Vai evaporar e o pulo do gato também o segundo pulo do gato é o quê? Depois de 10 minutos, você pega essa água que condensou ali na tampa e volta, porque os óleos essenciais vão estar concentrados ali naquelas gotículas que se formaram no prato, no que você usou para abafar. E usa toda essa, né, energia que a planta acumulou ali no ambiente saudável, né? Porque às vezes a planta que a gente pega convencional, ela é colocado o adubo químico. Então é como uma pessoa vai na academia, ela usa um anabolizante, a bomba, sei lá, porque ela fica forte daquele jeito porque ela ingeriu sal. Então por isso que fica aquela planta bombada, né? Aquela planta grande, mas ela não tem nutriente nenhum, né? Então já vem daí. Você usa toda essa agricultura regenerativa para você ter um aporte de nutrientes, tanto nutrientes, os compostos orgânicos que vai atuar no seu organismo dessa sua infusão. Então a gente está dentro desse organismo para poder acelerar os processos regenerativos. Cara, incrível, sensacional, Diego, sensacional. E aí, Diego, qual que é a sua missão aí pro resto da sua vida? Com quantos anos você tá agora, cara? Eu tenho 39 anos, né? E quem está nesse mundo agroflorestal é um caminho sem volta, né? Então, você começa num vaso, você começa numa parede plantando ali, fazendo uma horta vertical, porque às vezes você não tem espaço, você vai para 1 metro quadrado, você cerca uma área de 40 por 40. Como eu quero avançar sempre para a floresta e regenerar, né, essa palavra vai ficar para sempre no nosso vocabulário aqui, e regenerar, né? Então eu quero avançar. Pega 1 hectare aqui, vai fazendo palmo a palmo, né? Você vai plantando palmo a palmo, usando essa sucessão ecológica para você avançar nesse sistema. Então, daqui para frente é plantar para chegar na abundância. Porque não adianta você ter um iate, um helicóptero, aquilo ali é pó. Né? Agora você plantar para mim e para aqueles que virão, então você fazer a sua parte nessa jornada desse macro-organismo, planeta Terra. Então, você estabelecer agroecossistemas. Uau, incrível. E aí, né, Diego, tem um problema que é a fome, né? Atualmente nós vivemos essa questão da fome, distribuição de alimentos, e todo esse estudo, esse movimento vai estar ajudando cada vez mais a gente se libertar desse problema social que tem aí há tantos anos, né, historicamente, e até hoje a gente não conseguiu se libertar, né? Até hoje várias pessoas passam fome. Então, esse movimento agroflorestal de criação de florestas, de criação de abundâncias, resolve, né, tem o potencial de resolver a fome, né, de trazer uma solução para essa dor, para esse grande desafio cada vez mais. Isso é lindo, incrível,
muito transformador, querido. E mais do que resolver sanar essa fome, né? Você está trazendo vida para o ambiente, você está resguardando genética, você está dando condições para a vida se reestabelecer. Então, essa regeneração com a agrofloresta, além de estar produzindo essa fartura alimentar junto junto com a preservação das águas, preservação do solo, né? Preservação da fauna, junto com essas espécies arbóreas, que a gente tem que puxar o sistema para o nosso favor também. Porque puxando o sistema para o nosso favor, o passarinho, aqui tem espécie que você fala, puta, mas da onde veio essa árvore? Foi o nativo que plantou. O nativo é o passarinho, né? Então, ele também, a gente puxando o sistema para o nosso lado, a natureza está puxando para outro. Então, daí com essa fartura alimentar, porque a abundância não é nada se ficar só para você. A abundância é para você poder compartilhar com o próximo. E o próximo é aquele que está do nosso lado. Gratidão demais, Diego, por estar compartilhando isso aqui com a gente hoje, querido. E, Diego, fala mais aí sobre os seus projetos, o seu trabalho, o seu servir, como que as pessoas te encontram. Você tem trabalhos aí no nível físico, no nível da internet, você faz mentorias, tem curso. Fala mais aí sobre o desenvolvimento do seu trabalho, querido. Mais que uma mentoria, são essas conversas agroflorestais. Conhecimento não é nada se ficar só para você. Então, tem aí essa rede social, o Instagram, por exemplo, que é o Asa Agroflorestal, tudo junto, Asa Agroflorestal, para a gente estar trocando ideia, para a gente compartilhar essa abundância. Também tem as vivências aqui, onde eu mostro essa agricultura sintrópica na prática, tanto a agricultura sintrópica, quanto o sisteminha Embrapa, a criação de tilápia, quanto a roça, quanto a gente fala que para você estabelecer a floresta, você tem que acreditar na semente. Então, fazendo esse plantio direto, que é um mix de sementes, né? A famosa muvuca, mas muvuca no bom termo, né? Porque muitos agroflorestores, o Ernst mesmo não gosta que fale muvuca, porque muvuca, se for pegar no dicionário, é uma junção barulhenta de jovens, né? Então, essa muvuca, ela é quietinha ali, trabalhando, né? Em silêncio, mas um mix organizado, né? Então, mostra a muvuca, mostra também como eu tenho acesso a mudas, então mostra também a experiência com plantio de mudas, porque quem somos nós para colocar uma árvore no seu lugar? A árvore, ela sabe, a natureza sabe qual é o tempo dela de chegar a uma semente. Então, quem somos nós para colocar uma muda de lugar? Por isso que ela chama muda, né? Porque você pega e muda ela, né? Então, acredite na semente, acredite na matéria orgânica, que são esses processos aí que vão juntar. Então, tem a vivência aqui, quando a pessoa estiver disponível. É legal fazer uns 2 dias, porque um dia a gente faz para explicar, né, mostrar a propriedade, ou se a gente quiser trabalhar, faz cedo também, já dá um trampo, né? Trabalha à tarde, mas o ideal seria uns 2 dias, né? Aproveita, acampa, come, para quem come aí uma proteína animal, tem o tanque da tilápia, né? Mas aí está o processo de uma menor pegada ambiental, porque você sabe de onde vem o seu alimento, não foi um animal criado de qualquer jeito, tem um amor, tem um carinho, tem um respeito, né,
ao sacrifício dele de nos alimentar, e você não precisa gastar gasolina para ir buscar no mercado, está aqui na porta de casa. Então você sabe a procedência alimentar dessa criatura, né? Nós estamos criando ele, né? Então, com todo o máximo respeito a esse ser vivo. Então, fartura a mesa e plantar, mas tem que plantar. Tem que, como o Caminha fala, né? Nessa terra, que tudo que se planta, dá. Muito bom, querido. E você está trabalhando com o Antônio também? Antônio Gomides, né? O nome dele? Isso, sou um dos professores auxiliares do Manual Agrofloresta. Tá, já está tendo essa semana também o início aí para a preparação de novas turmas, para quem quiser tá galgando nesse universo agroflorestal, é uma oportunidade ímpar. Então, tem como aprender, que tá divulgando toda essa prosperidade, né, para a humanidade. Então, o Matheus, com seu trabalho, com certeza uma peça, é um dente nessa engrenagem para a gente fazer esse motor funcionar, essa roda da vida girar. Gratidão demais, irmão. Gratidão mesmo, mesmo, mesmo. Eu acho que esse trabalho é muito, 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 muito revolucionário, assim, muito transformador, e vai gerar um impacto aí nos próximos 10, 20, 50, 100 anos que a gente nem consegue imaginar. É uma profunda regeneração. É mais do que a sustentabilidade, é uma regeneração. Transforma o deserto em uma floresta. Uau, incrível, querido. E, cara, não tem desculpas, né? Não tem desculpa. Você está em São Paulo agora, né? Não? Isso, interior de São Paulo, Itatinga. Interior de São Paulo. Tá. Exatamente. A técnica nós sabemos, mas cadê empresas, governos tem aquela mancha lá da Bahia que está virando um deserto? Não sei se chegou a ver alguma coisa assim. Então, cadê Embrapa, Emater, governos para sanar? Nós sabemos. Eu sei fazer, né? Não é sendo soberbo, mas nós temos a técnica. A técnica está aí, tá? É simples, é só querer começar. É lógico, não é barato, mas para degradar, ninguém teve pressa. Para regenerar também vamos, mas o tempo urge, né? Então temos que começar, dar o primeiro passo. E não vai ser daqui 10, 20 anos, é o aqui e agora. É viver o momento. Né? Quando eu estou descascando uma laranja, e fazer o negócio virar. Sim, querido, tem que crescer o movimento, né? Temos que expandir, temos que dar voz às pessoas, compartilhar. As pessoas que vão assistir esse conteúdo, deixem suas dicas, seus comentários, suas recomendações, né? Vamos espalhar essa mensagem. Tragam mais pessoas aí para a gente conhecer, para a gente entrevistar, tanto da agrofloresta quanto de outros movimentos regenerativos, como a bioconstrução, como a permacultura, né? A permacultura como um todo, né? E, Diego, vamos finalizando por aqui. Gratidão demais, querido. Permacultura, que é uma agricultura permanente, para ficar para o resto até o sol engolir a terra. Permanente. E além de permanente, sustentável, ela regenera. É incrível, né? É incrível isso. Eu fico assim, chocado, surpreso com o poder e com a inteligência da natureza, né? Da vida que nós somos isso, né? Estamos conectados e agora estamos lembrando, né? E, Diego, você trouxe uma compreensão para mim muito linda, que eu gostaria de agradecer,
Eu venho do universo das terapias integrativas, né, da meditação, do yoga, da respiração, e todas essas pessoas que praticam, que têm essas práticas do yoga, por exemplo, elas estão buscando uma consciência mais cósmica, um despertar da consciência, né? Essa consciência, essa presença. E conforme você vai despertando essa consciência, você vai chegando a conclusões muito semelhantes que você chegou aí. Não sei se você já praticou yoga ou meditação, mas mesmo se você não praticou, você chegou às mesmas conclusões dos mais profundos yogis, assim. Só porque você observou a natureza, você respirou um ar puro, você colocou a mão na terra. Então é um trabalho que gera um despertar espiritual, um despertar da consciência, uma presença, né? Presença é além da saúde, né? É mais do que saúde, é um despertar, né? E você está fazendo isso e ao mesmo tempo servindo, agindo. É incrível, cara, é incrível. Gratidão demais, mesmo, querido. Boa, eu que agradeço essa oportunidade para a gente estar conversando e mostrando as soluções, né? Você não faz parte da solução, né? Então vamos continuar, porque não para. Vamos pra cima, então. É só o começo. Gratidão, querido. Beijos no coração aí para quem está nos assistindo nesse momento. E vamos continuar aí, vamos interagindo, criando essa teia, né? Todos convidados, não é um movimento do Matheus, não é um movimento do Diego, é um movimento da transição planetária, né? Da Terra, é uma transição planetária, aumento da frequência do planeta Terra. Então, precisamos literalmente dos 8 bilhões agindo em cooperação, como já acontece na natureza. Vamos seguir os exemplos da natureza. Então é isso, gente linda. Gratidão demais, beijos no coração e até a próxima. Beijos. Valeu, Diego. Até mais.